Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre pullbacks. Essa é uma estratégia muito importante que você saiba, é uma estratégia muito assertiva, uma das minhas favoritas aí para aplicar no mercado. E se você não assistiu o vídeo passado que foi sobre suporte e resistência, antes de continuar nesse vídeo aqui, assista o vídeo passado, tá? É muito importante para você ter a base para que você consiga entender os conceitos de pullbacks que eu vou ensinar nessa aula. Então eu vou deixar para vocês o link da aula passada aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. Então assista o vídeo de suporte e resistência antes, depois você volta para esse vídeo aqui sobre pullback. Beleza? Se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative aí as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Eu estou postando numa média de 2 vídeos por semana, pelo menos, tá? Então, a meta é que cada vez mais eu traga mais conteúdos para vocês. E é claro, deixa um like e comenta aqui. Esse canal é feito para vocês, né? Eu não gravo vídeo para mim, eu gravo vídeo para ajudar vocês realmente. Então é importante que você comente aqui que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga aqui para o canal, que tipo de vídeo, que tipo de estratégia, né? Enfim. Então comenta aqui se você gostou desse vídeo também. É importante receber feedback de vocês. E comenta também que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal, fechou? Me siga no Instagram, é importante também para você me acompanhar diariamente. E eu vou deixar para vocês na descrição aqui também meus links importantes, link para a corretora que eu opero, link do meu site da minha empresa, né? Que nós fornecemos cupons para mesas proprietárias de Forex, link também para o meu setup de indicadores, enfim, todos os links importantes estão aqui embaixo na descrição para vocês, ok? Então, bora começar. Então é o seguinte, pessoal, eu tenho ainda algumas marcações aqui que nós fizemos na aula passada. E basicamente, o que a gente precisa... Não, vamos começar do começo, né? O que são pullbacks, tá? Pullback é o seguinte, na aula passada eu expliquei para vocês então que a gente marca, né? A gente traça aqui as regiões fortes do gráfico e a gente chama essas regiões de suportes e resistências. Pois são regiões onde a gente identifica que no passado o mercado rebateu o preço nessas regiões, então isso tende a acontecer também no futuro, né? Então as resistências, elas rebatem o preço para baixo e os suportes, eles rebatem os preços para cima, ok? Então esse é o conceito básico de suporte e resistência. E os pullbacks, lembra que eu comentei com vocês na aula passada que existem também estratégias para a gente operar não só quando o mercado respeita resistência, rebate certinho aqui, não só quando o mercado respeita o suporte e rebate o preço. Existem estratégias também para a gente operar no mercado até mesmo quando o mercado rompe essas regiões de suporte e resistência. E é justamente nesse ponto que entram os pullbacks, tá? O pullback é uma estratégia utilizada quando você tem um rompimento de uma região, tá? Então vamos supor que você vai pegar uma compra aqui nesse suporte, ó, o preço está quase aqui no suporte. Então, o que a gente espera aqui? Que toque nessa região e volte a subir, né? Então, essa é a função do suporte. Então você pegaria uma compra aqui. Mas o que pode acontecer aqui? Pode ser que o mercado não respeite esse suporte. Pode ser que o mercado venha aqui, te dê o stop loss e faça o rompimento para baixo aqui. Então o que é o pullback? O pullback, logo depois do rompimento, geralmente nós temos um reteste na região para depois o mercado continuar a favor desse rompimento. Então, nesse exemplo aqui, o mercado vem para baixo, rompe a região de suporte, faz um pullback. O pullback é justamente isso, esse retorno de reteste na região rompida, tá? Então, o mercado faz o pullback para depois continuar o impulso, né, no mesmo sentido, na mesma direção do rompimento. Então isso aqui é o pullback, é esse reteste aqui na região rompida. Então no caso da resistência, a mesma coisa, ó, o mercado rompe para cima, faz pullback, depois continua
no mesmo sentido, né, na mesma direção do movimento do rompimento. Então isso aqui é o pullback. E você lembra que eu comentei com vocês também na aula passada que toda resistência rompida vira suporte e todo suporte rompido vira resistência, né? Então o pullback já é o primeiro toque nessa região que se tornou uma outra região, né? O suporte, no caso, vira uma resistência e a resistência vira um suporte. Então, como que eu aplico a estratégia de pullback? É muito simples. Por exemplo, aqui, ó, na resistência. Então, o mercado rompeu para cima. Quando o mercado fizer o pullback nessa região rompida, eu vou pegar uma compra agora. Por quê? Uma resistência rompida virou suporte. Então, no suporte, a gente faz compras, certo? Então, é exatamente isso que eu faço. Quando o mercado faz o pullback, ou seja, quando o mercado retesta a região, eu faço a minha entrada nesse pullback a favor desse rompimento. No caso do suporte, mesma coisa. Ó. Rompeu o suporte, eu vou pegar uma operação de venda no pullback. Certo? Então o mercado retesta a região rompida, ele faz o pullback aqui, então a gente entra a favor desse rompimento. Então o pullback é simplesmente isso, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha essa região aqui que até então era uma resistência, certo? Se a gente olhar, ó, esse retângulo aqui para trás, ó, vou até pegar mais para cá, ó. Vamos olhar essa parte aqui. Quer ver? Ó, vamos supor que a gente está nesse momento aqui do gráfico. Então, esse retângulo, nesse momento, é um suporte, certo? Por quê? O preço atual está aqui em cima e eu tenho essa região abaixo do preço atual, então é uma região de suporte. Olha só o que o mercado fez aqui. O mercado rompeu, fez alguns retestes aqui, depois continuou o movimento. Então isso aqui é o pullback. Você repara que nem sempre é somente um reteste, né? Nesse exemplo aqui, o mercado rompeu, testou uma, duas, três vezes aqui, até uma quarta vez, um pouco mais para baixo aqui, para depois continuar o movimento. Então, quero que vocês entendam que o mercado não é 100% perfeito, né? Por isso que é tão difícil você aprender, por exemplo, estratégia, você aprender análise por livros. Muita gente pergunta isso. Pô, qual livro você indica para eu aprender o price action, a análise gráfica? Eu não recomendo que você compre nenhum livro para você aprender a operar. Por quê? Porque quando você pega o livro, os exemplos que você tem lá são exemplos perfeitos, mas nem sempre o que acontece no mercado real são movimentos perfeitos. Então, o que seria perfeito aqui? Ó? Por exemplo, essa região também era uma resistência nesse momento, certo? Aí o mercado rompeu. Olha só esse pullback que foi perfeito. Ó. Foi só um reteste e já voltou a subir. Então isso aqui foi um pullback perfeito. Um pullback que você encontraria de exemplo nos livros, né? Quando você pega um livro, só tem exemplo perfeito assim. Mas olha só a realidade, o que pode acontecer na realidade do mercado. Rompimento, 1, 2, 3, 4 retestes para depois, de fato, o mercado ir a favor do rompimento. Então é importante que vocês vejam esses exemplos reais, né? Porque o mercado não é perfeito. Só que mesmo assim a estratégia se encaixa, né? Mesmo assim, você estaria vendido aqui, seu stop loss estaria lá para cima, depois eu já falo com vocês sobre onde posicionar, né? Então você teria que ter paciência aqui, né? Esperar o mercado retestar 4 vezes, mas o mercado andou. Então você pegaria um take aqui tranquilamente, né? Mas é só para você saber que isso pode acontecer e é normal, faz parte, para você não ficar preocupado, não ficar desesperado, beleza? Então, de novo, ó, aqui então virou resistência, né? Rompeu para baixo, virou resistência. Depois rompeu para cima, ó, rompeu para cima,
Fez, vamos considerar aqui 2 retestes, ó, para depois voltar a subir, né? Então, esse pullback aqui a gente teve 2 retestes nessa região, né? Para depois o mercado de fato começar a subir. E você percebe que esse pullback foi um pullback bem mais demorado, bem mais largo, né? Com muitos candles aqui, bem mais demorado realmente, se comparado a esse aqui, por exemplo. Esse aqui foi um pullback bem rápido, ó, com poucas velas, né? Aqui também foi um pouco demorado. E aqui também um pullback bem demorado que nós tivemos aqui. Então tudo isso é importante que você veja para você entender como é o mercado na realidade, né? Então, pessoal, ó, mais um exemplo aqui. Tinha essa resistência aqui. Ó, o mercado rompeu para cima, fez o pullback e foi. Testou resistência, certo? Depois voltou a cair aqui, retestou a região, foi mais para cima, né? Então, se você começar a observar aí, faça esse exercício, tá? Faça também o exercício da aula passada, que eu já recomendei que você faça, que é justamente traçar suportes e resistências para você treinar. É muito importante que você treine isso, para você ficar cada vez melhor, né? Então, vai treinando e comece a reparar o quanto o mercado respeita tanto o suporte e resistência e também, quando o mercado rompe, quanto o mercado respeita os pullbacks. Então faça esse exercício aí, que você comece a entender realmente essa dinâmica do mercado, né, como as coisas realmente funcionam. Então é muito importante que você faça essa prática aí, para você ir aprendendo, né, a realidade do mercado. Aqui nós temos alguns exemplos, mas eu não quero usar aqui, porque aqui já envolve uma outra estratégia, que seria linhas de tendência, né? Então não é assunto para esse vídeo, tá? Então não quero confundir vocês aqui. Olha só que interessante se a gente ajustar essa resistência aqui. Olha só, região de resistência aqui, certo? Então o mercado rompeu para cima, retestou a região, ou seja, um pullback, e voltou aí a fazer essa movimentação de alta, né? Então, se você começar a procurar aí, você encontra vários e vários exemplos de rompimentos e pullbacks. Olha só, mais um aqui, rompimento de suporte agora. Rompeu o suporte, retestou e foi testar o próximo suporte lá embaixo, certo? Então, nesse exemplo, pessoal, como já falei para vocês, seria uma operação do quê? De venda, né? Então, como que a gente faz aqui para posicionar nosso stop loss no caso do pullback? O ideal é que você coloque seu stop, no caso de venda aqui, né, um rompimento de suporte, pullback, você coloca acima das próximas regiões que você tiver aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho esses topinhos aqui, então meu stop seria acima desse primeiro topinho, ou então acima desse segundo topo aqui. Tá? Então o ideal seria o stop loss nessas regiões. Aí depois que você posicionou o stop, você coloca o seu alvo aí, ou do mesmo tamanho do seu stop, para ficar 1 para 1, ou então 2 vezes o tamanho do stop, beleza? Então você sempre procura regiões no passado aí, para você posicionar os seus stop loss. Tá? Por exemplo aqui, ó, nessa compra, vamos supor que eu tivesse pego esse pullback aqui. Se eu colocar o stop abaixo dessas regiões aqui, fica muito grande, tá, pessoal? Aí já é complicado. Quando fica muito grande assim o stop, ou você procura outra alternativa, por exemplo aqui, ó, colocar abaixo dessas outras regiões aqui, que são um pouco mais antigas que essa, mas não tem problema, né? Ou então você não entra na operação. São duas opções. Ou você procura outra alternativa para não ficar com o stop gigante, ou você simplesmente deixa a oportunidade passar e não entra. Beleza? Então você coloca seu alvo do mesmo tamanho, ou então com o dobro do tamanho. Se quiser colocar 3 vezes o tamanho também pode. Só que você vai precisar ter mais paciência aí
porque vai demorar mais para chegar lá, né? Então, basicamente é assim que a gente posiciona nosso stop loss, né? Sempre olhando o passado e vendo quais são as regiões disponíveis aí para a gente usar como uma referência, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, o mercado rompeu resistência, fez pullback, né? Então, eu poderia colocar meu stop, por exemplo, abaixo desses fundos aqui, ó. E se você ver, por exemplo, ó, esse aqui é um excelente exemplo para vocês. Eu teria, se eu tivesse comprado nesse pullback aqui, eu teria já aqui em cima uma resistência muito próxima. Então não teria espaço para buscar 1 para 2 aqui, ó. Tá vendo? Se eu esticar o máximo aqui, o risco retorno fica 1 de stop para 1.6 de take, né? Então assim, para ser viável você entrar na operação, tem que ser no mínimo 1 para 1, tá? Se você tem o espaço para pelo menos buscar 1 para 1, ok, você pode fazer a operação. Nesse caso, eu consigo até esticar e pegar 1 para 1.6, nesse caso aqui, né? Não chega a ser 1 para 2. Até poderia colocar 1 para 2 aqui, mas teria que esperar o mercado retestar lá em cima na próxima região, tá? Mas muitas vezes você tem uma região muito perto aqui, então esse espaço que você tem para pegar seu alvo fica muito curto. Então, se você não conseguir usar pelo menos 1 para 1, não faça a operação, ok? Importante isso senão você acaba arriscando muito para um alvo muito curto e acaba não compensando, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso, ok? Você espera então, é claro, você pode ir operando aí suporte e resistência, como já expliquei para vocês na aula passada. Só que, como eu já falei para vocês, todo suporte uma hora vai ser rompido e toda resistência uma hora vai ser rompida também. Então você pode operar comprando suporte, vendendo resistência, só que em algum momento vai romper. Então, quando isso acontecer, você já tem a opção do pullback para entrar a favor desse rompimento, ok? Então é basicamente isso. Existem, claro, algumas outras variações, né? Para você aplicar essa estratégia, como por exemplo usando o Fibonacci. Você pode aplicar também no rompimento de linhas de tendência. Só que esses são assuntos aí para outros vídeos, né? Para a gente não se alongar muito aqui. Então basicamente isso. Se você for novo aqui, se inscreva no canal. É muito importante que vocês participem, deixem um like, comenta aqui se você gostou desse vídeo. Qual outra estratégia você acha legal que eu traga aqui para vocês. E me segue no Instagram também, é importante para você acompanhar mais de perto aí o meu dia a dia. Links importantes estão aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!